Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Não sei por coincidência, falou em raso, eu lembrei do Fight Music Show. Eu queria saber qual a sua opinião sobre esse tipo de evento de entretenimento. Cara, olha só, eu trabalhei nesse evento. Nos primeiros eu fui comentarista, quando era luta mesmo, né? Luta. Sim. O que o Mamá tá fazendo, e a esposa dele, a Cremilda, cara, eu acho legal. Porque a gente tem que dividir isso. Cara, você não pode comparar o Fight Music Show com o Jungle Fight. Sim. Com qualquer evento de MMA, ou com Shotô, ou com... Entendeu? Você não pode comparar isso. Não comparem, porque não é. O que o Mamá tá... A proposta do Mamá é entretenimento, velho. Só que é um entretenimento esportivo. Sim. Então você não pode colocar ele na mesma prateleira. Se você quer, esse evento de MMA é muito bom, você fala do Jungle, do Shotô, do outros eventos de MMA que tem no Brasil. Hoje não tem tantos, né? O Brasil já teve muitos eventos de MMA, hoje não são tantos que tem regularidade. Mas tem alguns bons eventos acontecendo. Eu lembrei aqui do Jungle e do Shotô, porque são dois eventos brasileiros. O LFA Brasil, então vamos botar aqui o LFA, sim, porque o LFA é uma marca gringa, mas tem o LFA Brasil que está fazendo um ótimo trabalho, né? Então a gente pode colocar nesse mesmo coisa. São eventos muito bem feitos, ou bem organizados, né? Uma boa estrutura. Aí você pode compará-los entre eles. Mas o Fight Music Show é outra parada. Não é pro público hardcore, heavy user, o cara que é fã de MMA, que adora a luta, que conhece todo mundo, que conhece mais do que o nome de todo mundo, sabe se o cara casou, não casou. Às vezes a gente tá entrando na transmissão, Carlão, só pra te informar, e você falou que ele tá agora treinando na academia tal. Não, ele saiu mês passado, ele brigou com um cara... Coisas que os caras ficam ali, nem eu sei. A informação chega pra mim, eu lembro. O cara eu comentei há 3 meses atrás, então pra mim, na minha cabeça, que ele continua naquela equipe. Mas o cara não, ele já mudou, tá em outra. Os caras avisam, é legal pra caramba essa participação do fã heavy user. Sim. É muito legal, eles são participativos. Isso contribui pro seu conteúdo. Sim. Então, aquele fã hardcore, ele é legal. Quando ele apoia, quando ele mostra o conteúdo dele, quando ele quer interagir. É legal pra caramba, porque todo mundo ganha. O esporte ganha. Então, esse fã não vai gostar do Fight Music. Não vai curtir. Vai xingar, vai falar mal. Tudo não é. Vai gerar engajamento do mesmo jeito. Mas ele tem que entender que não é pra ele esse evento. O Fight Music Show é um evento pro fã casual. Que gosta de outras coisas, que gosta do MC Livinho, sim, que gosta do Nego do Borel, que gosta desses caras. Esse fã é que quer ver o ídolo dele, o cara que ele segue, em outra praia, na praia de luta. Mas uma crítica, Carlão, talvez acertada, eu queria saber sua opinião. Talvez acertada. Também não tenho Eu, como cara do entretenimento, eu gosto de ver, mas eu prefiro 1000 vezes assistir o UFC, assistir o que não é mais o Bellator, né? Agora o PFL, do que assistir o Fight Music... Não, mas ainda prefiro o Fight Music Show do PFL, eu prefiro o UFC mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, cara. Uma das críticas é o seguinte, um dia um cara desse ainda vai morrer ou vai dar um BO. Porque, por exemplo, agora a gente teve Minotouro com 48 anos lutando contra o influenciador, Tadala. Você vê a superioridade aí, Minotouro nocauteando. Você não acha que isso em algum momento pode dar BO, não? Ou isso é exagero? Eu acho que... Eu não sei como é que é a questão médica, que comissões estão ali gerindo esses eventos. Isso eu não sei, tá? Mas é importante que os organizadores tomem conta disso. Pro cara lutar, o cara tem que ter tem que ter feito os mínimos exames, não só de sangue, de coração, neurológico também, para saber se ele tá apto a receber porrada. Sim. Porque ele não recebe porrada somente na luta, no treino também. Sim. Então você tem que estar preparado, o seu corpo preparado para aquele tipo de estímulo. Se isso estiver acontecendo, ótimo. Caso não esteja, é importante que o Mamá Brito, né, organize isso e comece a cuidar desses bastidores. Porque é importante o que você falou, faz sentido, mesmo sendo um entretenimento esportivo, mesmo sendo uma curtição, seja um programa para você rir, se divertir.
tem a parte de luta. E aí você precisa cuidar da saúde. Eu acredito que sim, que haja os exames e o cara só é aprovado para lutar depois que uma comissão médica avalia as suas condições, né, de luta. Porque não pode colocar um cara que nunca lutou tomando soco na cabeça. Sim. O corpo dele não está preparado. Durante anos e anos e anos, ele nunca recebeu esse estímulo. Então, ele tem que ser preparado para isso. E isso começa desde o treinamento e culmina na luta. Então, concordo com você nesse aspecto. Eu espero que sim, que haja ali uma bateria de exames feitas previamente para preservar a integridade física do atleta. Por mais que seja uma brincadeira, por mais que seja um entretenimento, no final existem golpes. O menino foi nocauteado, né? Sim, você falou, ó, e outra coisa que eu acho importante, que me fez pensar, você falou, ó, são dois esportes diferentes, tá? O MMA profissional, desse show do Fight Music Show, como entretenimento de luta. Outra comparação que também deveria ser pensada pelo brasileiro, é diferente. Jake Paul, que basicamente foi depois dele que veio pra essa, ele foi essa o cara febre. que começou esse negócio. Jake Paul com o Whindersson, não, tá falando de um lutador, tá? Jake Paul pode não ser o lutador da primeira prateleira, ele não é do nível de Canelo, ele não é do nível dos caras que são lenda, mas ele é um lutador. O Whindersson é uma influência que ele transformou num lutador. O Whindersson é uma influência que brinca. Eu acho que as pessoas têm que saber separar também, que aqui tá numa carreira profissional já. O Whindersson tentou, né, lutar profissionalmente. Eu gostei, eu estava no evento do Whindersson com o Popó, eu trabalhei lá como comentarista desse evento do Whindersson Nunes, né, que foi o evento que levantou o evento, que transformou o evento num evento popular. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Mas esse menino, o Whindersson Nunes, é diferente. Ele treina há muito tempo boxe. Sim. E o boxe tirou ele da depressão. Então ele começou a se dedicar muito ao boxe. É óbvio que ele não tem uma bagagem competitiva para dar para ele solidez técnica igual a um cara que treina isso full time, esquece a vida dele para treinar isso. O Whindersson tem a vida dele, é um comediante, é um ator, tal, faz os shows dele e treina. Eu entendo o que você falou. O Jake Paul é diferente. O Jake Paul começou como um Whindersson da vida, né? Um cara que tinha a vida dele como entertainer, como influencer e treinava. E aí viu no boxe. Só que o boxe pra ele foi uma virada de chave. Tem um documentário sobre ele na Netflix que vale a pena ser visto. Ali eu mudei minha opinião sobre o Jake Paul. Sim. Depois que eu vi esse documentário, eu vi a trajetória dele e o que mudou. Ele caiu no limbo, daqui a pouco ele volta com a luta. Ele teve problemas lá de cancelamento nos Estados Unidos, enfim. A vida do garoto é interessante, a vida dele e do irmão, né, do Logan. Sim. É uma vida interessante, você começa a olhar ele por outros aspectos. Eu sempre procuro olhar os outros por outros aspectos, não só por minha primeira lente. Todo mundo tem sua primeira lente. Aí eu falo, mas não é justo eu olhar com a minha lente, com as minhas crenças, com minhas bases de valores, com os meus princípios. Talvez se eu olhar todo mundo com as minhas lentes, eu não ia levar muita gente em consideração. Sim, com certeza. Mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. Como eu te falei, todo mundo tem lugar de fala. Eu preciso ouvir você falar para olhar você com uma outra lente, para entender a sua história de vida, o que você anseia, o que você tem de proposta, o que você é realmente quando desliga o microfone. Sim. Aí eu tiro uma conclusão mais sólida e mais justa de você, e aí eu me dou o benefício de construir um relacionamento ou simplesmente seguir para outra via. Isso que eu falo para as pessoas me julgam muito por causa do meu estilo de comédia. Eu falo, vocês têm que ver quem eu sou por trás das câmeras para ter certeza que eu sou babaca. Porque até então você só tá especulando. É lógico, mas é que hoje, como eu falei lá, é uma mídia fast food, cara. Sim. Você tem ali no Instagram, ali, quantos segundos? Você tem 5 segundos para segurar a atenção do cara. E aí, o nego fala as maiores atrocidades, só que muitas vezes, por exemplo, os heads, né? A headline, né? Ali quando tu faz aquelas thumbs. Cara, tem gente que só vê aquilo ali. Só vê aquilo e tira a conclusão através daquilo ali. Aí você vai no subtítulo embaixo e acabou. Você não vê, você não clica pra ouvir tudo. Você pega o corte. Você pega o corte e o corte vira verdade. E as pessoas te julgam pelo corte. Então, na verdade, o que acontece é um momento muito delicado porque as pessoas estão muito fúteis, estão muito superficiais.